boa noite. Vamos abrir as portas do nosso sanatório. Imagine ter certeza de que você vai morrer. Morrer lentamente. Gritar não adianta, ninguém vai te ouvir. E a sua última visão é o horizonte, desaparecendo embaixo d'água, sumindo junto com seu ar, sua vida indo embora. Assim começa a história obscura do farol da execução na ilha Execution Rocks. No meio de Long Island Sound, no estado de Nova York, está um farol assombrado. Sua luz ainda ilumina as águas a cada 10 segundos. Ao lado está uma casa de pedra abandonada desde 1979, quando a luz foi automatizada. E hoje em dia o farol funciona com um painel solar. Mas antigamente ele operava com 4 trabalhadores. E nos faróis sempre existia um contrato em que está estipulado que os trabalhadores devem ficar por 1 ano e só depois disso são substituídos. Mas não nesse caso. A coisa em Execution Rocks é tão feia que não existe esse contrato. Se os homens não aguentam ficar por lá, eles podem simplesmente sair. Toda a ilha é formada por pedras pontudas e perigosas, escorregadias. É como se o próprio lugar já avisasse para que todos mantenham distância. Mas ainda assim não deixa de ser um lugar muito bonito. Só que carrega uma história assustadora. E hoje a ilha é habitada apenas por fantasmas. O próprio nome da ilha já diz tudo. Execution Rocks era exatamente isso. Aquelas pedras eram usadas na época da Guerra Revolucionária Americana para executar os prisioneiros britânicos. Eles eram acorrentados às pedras durante a maré baixa, e à medida em que a água subia, eles iam assistindo a morte chegando devagar, até se afogarem. Os esqueletos ainda estão lá, pois seus corpos nunca foram removidos. Contam que quando George Washington estava em retirada de Manhattan, passou pela ilha e viu outro barco com seus homens ser atraído para as rochas e bater. Todos morreram. E muito antes que a ilha fosse usada nas execuções, muito antes da Revolução, a ilha já atraía os barcos para que batessem nas pedras. Nem existe uma contagem de quantas embarcações naufragaram ali, e todos aqueles corpos continuam no mar. E exatamente por esse motivo foi construído o farol. Só que todo mundo sabe que casa construída em terreno maldito está longe de ser tranquila. Os que trabalharam no farol e consequentemente precisaram morar na casa ao lado têm os seus relatos. Um desses homens disse não saber o que tem lá, já que nunca viu e nem ouviu um fantasma. A única certeza é de que existe algo muito ruim. Ele contou que o que mais o apavorava era um cheiro forte de flores, tão forte que chegava a ser enjoativo. Sempre começava em torno das 3 da manhã. Isso o apavorava, porque ele sabia que não era nada natural, já que ele estava cercado pelo mar e em cima de um monte de pedras. Não havia vegetação. Outro trabalhador também disse ter passado noites inesquecíveis no farol. Ele precisava estar acordado, já que a luz não podia se apagar. Enquanto isso, passava o tempo assistindo TV. Foi numa dessas madrugadas que ele sentiu mãos fortes apertando seu peito e tirando-lhe o ar. Ele tentou gritar pelo companheiro que dormia no andar de cima, mas não conseguiu. Também tentou se levantar, só que ele estava paralisado. Segundo ele, aquilo durou cerca de 1 minuto, mas pareceu horas. Depois disso, ele não conseguiu permanecer por muito mais tempo trabalhando no farol. Seu companheiro contou que ele passou a ficar constantemente assustado, não dormia direito, não queria mais ficar sozinho, estava muito nervoso e pediu demissão dias depois. Depois disso, outro trabalhador disse que ouvia a sirene do farol avisando que a luz havia sido desligada. E isso se repetia por toda a noite, sem que ninguém estivesse mexendo no interruptor. Pessoas também disseram ouvir gritos que pareciam sair das pedras. Esses gritos se confundiam com o som das ondas, mas elas garantem, são realmente gritos, são assustadores. Também nas pedras foi captada a psicofonia de alguém chorando.
Mas além dos fantasmas dos soldados e dos náufragos, há também uma presença maligna. Não se trata de um demônio. Ou melhor, em vida era quase isso, já que ele era conhecido como a personificação da maldade. Seu nome é Carl Perslan. Ele assassinou 21 pessoas e sodomizou mais de 1000 homens. Foi mandado para a penitenciária e fugiu. E com o dinheiro que roubou da casa do próprio homem que o mandou para a prisão, comprou um barco e passou a ser conhecido como o Capitão John O'Leary. Ele velejava nas imediações da ilha e da comunidade próxima, roubando os outros barcos. Ele também causava terror na pequena cidade, roubava, estuprava e matava, e ia desovar os corpos na ilha. Dizem que a mesma obscuridade que atraía os barcos para a morte atraiu também o serial killer, já que a energia dos dois vibrava na mesma frequência. Novamente ele foi preso e condenado à morte, e suas últimas palavras foram de que ele não estava arrependido de nada, e que enquanto ele estava ali, daria tempo para matar mais 10 pessoas. Ele foi executado e a sua alma voltou para a ilha. Uma médium disse que sentiu que havia sim uma presença masculina e maligna no farol. Certamente é o serial killer, que também quebra aparelhos e câmeras, dá risadas assustadoras e causa pânico. E nem é preciso esperar chegar à noite para que os fenômenos aconteçam. Mesmo durante o dia, são vistas orbes, tanto nas pedras quanto na casa dos faroleiros, inclusive também na construção do farol. Nas escadas há muita variação de temperatura, há fantasmas e espíritos circulando o tempo todo. Eles gostam de se comunicar através dos aparelhos. São ouvidas batidas e passos, e as pessoas se arrepiam em certos pontos da casa, principalmente nos dormitórios, onde os ponteiros do detector IMF parecem enlouquecer. Houve também relatos de formigamento nos braços. Uma investigação captou psicofonia dizendo beber. Minutos depois a voz disse mercúrio. E depois de ter sido encontrada uma placa com um aviso, cuidado, mercúrio, veneno, cogitou-se que outra morte poderia ter acontecido ali. Mas não foi possível saber se a pessoa se suicidou bebendo mercúrio ou se foi acidental. Mais tarde foi descoberto que o mercúrio que vazava da lâmpada escorria diretamente para o suprimento de água. O que de fato aconteceu, jamais vamos saber, já que não foi mais captado nada vindo dessa entidade. A explicação de como essa obscuridade começou na ilha está bem longe de ser encontrada, se perdeu no tempo, já que não existe registros do que houve no lugar antes dos navios começarem a ser atraídos para lá. Mas o que a história conta já é suficiente para tornar a Ilha da Execução um lugar perigoso e carregado. Semana que vem eu volto com mais um lugar perdido no mundo, mais um lugar onde os fantasmas são donos. Doutora Plague, fechando as portas do sanatório. Boa noite. Vão dormir.